Recentemente eu assisti a segunda temporada de What If da Marvel, que basicamente conta o que teria acontecido no universo da Marvel se tal coisa tivesse sido diferente. E fiquei imaginando isso no futebol. O Fute Paródia chegou até a brincar com isso em alguma das músicas lançadas por eles. Mas eu pensei em algo maior, como por exemplo, qual seria o impacto hoje em dia se aquela bola entra ou se aquela bola não entra. E o bom exemplo disso talvez seja o maior "e se" que pode ter ocorrido no futebol brasileiro. O lance de Diego Souza contra Cássio pela Libertadores em 2012. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Bom, se você tem mais de, sei lá, 22 anos hoje, você se lembra muito bem desse lance. Era uma quartas de final de Libertadores. Corinthians, atual campeão brasileiro, contra o Vasco, atual campeão da Copa do Brasil. Lembrando o contexto daquele ano, o Corinthians nunca tinha ganhado uma Libertadores e era motivo de piada entre os rivais por causa disso. E o Vasco já tinha um título e apenas um rebaixamento. O primeiro jogo no Rio foi 0 a 0, então o Timão tinha vantagem de decidir no Pacaembu. E o Vasco tinha a vantagem de fazer o gol fora de casa, que era critério de desempate. Se o Vasco fizesse um gol, era como se valesse por 2. Então, a segunda partida foi um jogo duro. Ambas equipes queriam e lutavam muito pela classificação. Até que, em 17 minutos do segundo tempo, uma bola rebatida lá no campo de ataque do Corinthians sobra no contra-ataque para Diego Souza, que corre o campo inteiro e fica cara a cara contra o Cássio. Aqui, ele podia fazer de tudo: driblar o Cássio, bater por cobertura ou fazer o que ele fez. E assim, o Cássio fez a defesa. E esse foi o lance que mudou o mundo de hoje. Sério, se o Diego Souza faz esse gol, o mundo seria assim hoje. Não ia ter briga política, não ia ter pandemia, não ia ter desastres, não ia ter poesia curta. Enfim, esse lance é muito emblemático porque fica a pergunta: e se o Diego Souza faz esse gol? Bom, eu pensei em várias possibilidades e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Se o Diego Souza faz esse gol, o Corinthians precisaria de 2 gols para passar de fase. E pode ser que esse gol do Diego Souza desmotivaria muito os jogadores do Corinthians, visto que o gol de classificação do Corinthians saiu com o Paulinho aos 42 minutos. Podemos dizer que talvez o Corinthians não conseguiria fazer 2 gols nesse dia, e com isso o Vasco avançaria para as semifinais. E vai lembrar que nesse ano a Conmebol não permitia 2 times do mesmo país disputar a final. Então passou o Santos, que estava do outro lado da chave, para o lado onde enfrentaria o Vasco ou o Corinthians. Então o Cruz Maltino enfrentaria o time de Neymar, no ano em que ele mais jogou bola no Brasil. Foram 43 gols em 47 jogos do menino Ney em 2012. Para você ter ideia, ele foi tirado do prêmio Bola de Prata por ser apelação demais. E era esse cara que o Vasco iria enfrentar. Mas o time do Vasco naquele ano, ao contrário dos últimos anos, era um time bom. Ganhou a Copa do Brasil em 2011 e vinha com Diego Souza, Juninho Pernambucano, Éder Luiz, Carlos Alberto, Alexandro, Fagner e entre outros. Mas a pergunta que fica é: esse time seria capaz de parar o Neymar? Aqui entra mais 2 cenários. O cenário que o Vasco passa pelo Santos e enfrenta o Boca Juniors na final e se sagra campeão pela segunda vez, ou o cenário que o Santos vai para a final e é bicampeão consecutivo da Liberta e tetracampeão na história, fazendo assim de Neymar bicampeão da América com 20 anos e fazendo assim também você deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Deixa o like aí, pô, vai me ajudar bastante. E se você se inscrever também, vai me ajudar mais ainda. Mas voltando ao vídeo, bom, as consequências do primeiro cenário talvez evitaria o rebaixamento do Vasco em 2013 e consequentemente também evitaria o rebaixamento de 2015. E o Vasco continuaria com um bom time e teria uma boa renda para se manter na elite do Brasil por alguns anos. E quem sabe não ganharia o Mundial de 2012 como o Corinthians. Mas se mesmo assim não ganhasse, o Vasco continuaria tendo apenas um rebaixamento na história, sem passar por esses sufocos que passaram ultimamente. E aí o torcedor vascaíno seria muito mais feliz. E o segundo cenário, o Neymar seria novamente rei da América e teria a chance de disputar o Mundial novamente, agora contra o Chelsea, que não era equivalente àquele Barcelona que o Peixe enfrentou no ano anterior. Então talvez o Neymar traria o Mundial que ficou devendo ao alvinegro praiano. E assim o Santos se tornaria tetra da Liberta e tri mundial, e ficaria mais gigante do que é. E quem sabe com isso o Santos não tivesse o gerenciamento mais competente e ganhasse a Copa do Brasil 2015 contra o Palmeiras. E se sobrasse no país ganhando mais títulos ainda. E bom, caso isso acontecesse, provavelmente o Santos evitaria também o rebaixamento do ano passado e se manteria sem dúvidas na maior prateleira do futebol brasileiro. E bom, são muitas possibilidades que poderiam acontecer se aquele lance tivesse sido diferente. Essas foram algumas coisas que eu pensei de como o mundo seria hoje se o Diego Souza faz aquele gol. Mas como você acha que seria? Comente aí.
E se você lembra de algum outro lance que poderia ter mudado o rumo do mundo de hoje, comente aí também que talvez eu possa trazer no próximo vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Muito obrigado e até mais.